Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a herança dos levitas. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem este vídeo agora, curtam e que aqueles que não se inscreveram no canal, aproveitem e se inscrevam no canal. Agora, já, pause. Já pausaram? Já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Ótimo, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar após o término. Você já sabe o porquê, eu não vou mais ficar falando toda vez que eu gravar o áudio, porque você já sabe. Quem já ouviu pelo menos um áudio, não já sabe. Tá? Então vamos lá. Queridos irmãos, a tribo de Levi, eles tiveram uma, uma herança diferente das demais, né? Para quem não sabe, a tribo de Levi é uma das tribos de Israel, né? Levi foi um dos filhos de Jacó ou Israel, depois que ele foi mudado por Jesus, o nome dele para Israel. Então ele teve 12 filhos, né? Ele teve Judá, Isacar, Simeão, Benjamim, José, Rubem, Judá, Levi, né? Eu não vou lembrar o nome de todas as tribos, né? E a filha única de Judá foi Diná, né? Então ele teve 11 filhos homens e uma mulher. Porém, quando José teve dois filhos, Manassés e Efraim, ele escolhe, ele pega os dois filhos de José, né, como selo dele. Então José não teve tribo. A tribo de José foi dividida em duas, Manassés e Efraim, formando assim 12 tribos de Israel. Todas as tribos receberam, depois que eles surgiram do Egito, que Josué tomou as terras lá daquele monte de povo pagão, né? As terras foram divididas entre eles e todas as tribos receberam uma parte daquelas terras, menos a tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas eles tiveram uma outra herança. Primeira, lá, quando houve o bezerro de ouro, a única tribo que ficou 100% ao lado de Moisés e de Deus foi a tribo de Levi. E por isso, eles tiveram uma honra, né? A honra é que eles sempre, a linhagem sacerdotal seria da tribo de Levi, né? Ou seja, Moisés era da tribo de Levi. Arão, que foi o sumo sacerdote, era da tribo de Levi. Então todos os sumos sacerdotes seriam descendentes de Arão. E os sacerdotes seriam da tribo de Levi. O povo da tribo de Levi também ganharam uma outra herança. Eles, através do Espírito Santo, Deus os capacitava para fazer serviços medicinais, ou seja, eram eles que eram encarregados da cura dos doentes. Então, por exemplo, a pessoa leprosa era levada a um dos levitas, eles olhariam, constatariam a lepra e eram expulsos do acampamento, ficariam afastados durante um tempo. Depois, com o tempo, esse levita, ele deveria até essa pessoa com lepra, examiná-la para saber se ela continuava doente ou se tinha uma cura, porque às vezes acontecia, né? Então, eram os levitas quem cuidavam dessas pessoas. As pessoas feridas nas guerras, eram os levitas quem cuidavam deles. Entendeu? Porque então eles tiveram essa honra, né? E por ter esse trabalho sacerdotal, por ter escolhido para essa missão, eles não tiveram terras. Só que todas as terras deveriam ter uma parte delas que eram dedicadas aos levitas. E era eles que deveriam fazer as cerimônias, né, fazer sacrifícios. Eram eles que eram quem tinha contato com Deus. E essa foi a herança da tribo de Levi, né? Ter esse contato mais próximo de Deus. Eles não receberam terras, né? Então, só eles poderiam pegar a Arca da Aliança e levar ela de um lugar para o outro. Nenhuma outra pessoa poderia tocar na Arca da Aliança.
Quando você vai lá na história de Moisés, a Arca da Aliança ia caindo, que quebrou a roda da carroça, e o cara foi lá e agarrou a arca com a mão. E ele morreu. Né? Aí muitas pessoas podem falar, mas os filisteus também pegaram na arca e não morreram. Só que aí tem duas situações diferentes, queridos irmãos. A primeira situação, aos filisteus foram dadas a regra de não tocar na arca? Não. Eles sabiam disso? Não. Então para eles não era pecado tocar na arca. Porque Deus não falou para eles isso. Né? É que nem quando a gente vai lá em Adão. Eva pegou como fruta proibida? Sim, mas o pecado maior foi dela ou foi do Adão? Foi do Adão. Por quê? Porque foi a Adão que Deus deu a orientação de não comer daquela fruta. Deus não falou para Eva não coma, entendeu? Ele falou para Adão, né? A Bíblia é muito clara. Então, o pecado maior foi de Adão, entendeu? Agora, no caso de Eva, ela não foi orientada a não comer. Foi uma falha de Deus? Não. Simplesmente, Adão deveria ter orientado a sua esposa a não comer. Ele é quem era o líder ali, e não Eva, né? Deus tinha o quê? A intenção de que Adão fosse o líder da família, o líder dos animais. Então, era ele quem tinha que administrar Eva. Ele deveria estar ao lado de Eva. Ele deveria ter instruído Eva, não Deus. Porque se Deus fizesse isso, automaticamente poderia dar o mesmo poder aos dois, digamos ali, e não era essa a intenção de Deus, era para um completar o outro. Né? O que faltava num tinha no outro. Tanto que Deus não fez a Eva da pó da terra igual a Adão. Ele pegou uma costela de Adão para fazer ela. Por quê? Porque o que ele tirou de Adão, né? Adão, quando foi criado, ele foi criado perfeito, ele era completo. Mas quando ele tira a costela de Adão, ele tira uma parte das características de Adão junto com ela. Né? Na verdade, aí é uma simbologia. Na verdade, ele tirou uma parte das simbologias de Adão, né? Parte das características e passou para Eva. Então, o que Eva tinha, Adão não tinha. Então, por exemplo, a Eva era mais sensível, Adão era mais rude. Eva, ela era, ela tinha mais jeito com as coisas, com a família, com criança. Adão já tinha mais jeito com a parte interna, mexer com, então cada um tinha a sua função e um completava o outro. Né? Então, a ele foi o maior pecado, não a Eva. Já no caso lá, voltando à história lá do cara que pegou na Arca da Aliança, os levitas não haviam essa orientação, então eles sabiam que não podiam fazer isso. Já aquele cara sabia que ele não podia tocar. Então ele cometeu um pecado em tocar. Ele estava proibido de tocar. Ah, mas foi sem querer, ele foi segurar para não cair. Acho que foi demais. Mas ele sabia que não podia, né? Entendeu? Então ali houve uma falha de quem? De quem estava carregando. Quem deveria estar levando a arca ali eram os levitas, e não ele que não era levita. Entendeu? Quem tinha que estar em volta da arca eram os levitas, que ela tombasse, era eles que iam segurar. Por que não tinha um levita ali, tinha um que não era levita? É aí que nós temos que chegar. Né? E quando a gente olha na Bíblia, esse homem, antes, ele desenhou da palavra de Deus, dessas orientações de não tocar na arca. Né? Ele falou, os caras lá olharam, ele desenhou, os caras lá olharam dentro da arca e, e não morreram, né? Agora vai ter, a gente só de tocar vai morrer. Né? Então são duas coisas diferentes, queridos irmãos. Então nós temos que entender, não era para tocar. Né? Então, o pecado maior ali, o erro maior foi da orientação. Quem era o líder daquela operação? Davi. Então ele deveria ter colocado somente levitas em volta da arca. Né? Então, a ele foi um pecado maior. Aos filisteus não, porque eles não sabiam que não podia tocar, não foi orientado a isso. Né? Então, queridos irmãos, eram os levitas quem eram responsáveis por tudo, além do tabernáculo, depois do templo, quando Salomão fez o templo, eles eram quem eram responsáveis por tudo. Então eles tinham essa honra, digamos assim, porque isso é uma honra, você poder trabalhar diretamente para Deus, você ser responsável pelas coisas de Deus. Naquela época, não tinha um monte de igreja como hoje, né? Cada igreja com seu pastor, não. Era um templo, era uma única igreja, né?
Então, naquele momento, o único lugar que você tinha para adorar a Deus era no templo. E aqueles homens, aquela tribo, era honrada, representada para liderar aquele templo, que era colocado por Deus, foi orientado por Deus a ser feito daquela maneira. Porque foi Deus que orientou Moisés a fazer o tabernáculo lá no deserto. E quando foi feito o templo de Salomão, foi feito da mesma maneira que era o tabernáculo. As mesmas dimensões, tudo da mesma maneira. Por quê? Porque aquilo ali nada mais é que a representação do templo celestial no céu. Então é uma honra estar dentro daquele lugar. Você imagina, ali estava a presença de Deus. Ninguém podia entrar dentro do templo a não ser Arão, o sumo sacerdote, e os levitas. Ninguém mais podia. E na área santíssima, somente Arão, que era o sumo sacerdote, podia entrar. E depois, no templo, somente o sumo sacerdote podia entrar na área santíssima. Né? Tanto que quando Jesus morre, aquele véu que ficava entre o santo e o santíssimo, ele se rasga ao meio, de cima a baixo. Por quê? Porque senão iam falar, alguém pegou embaixo, rasgou assim e foi rasgando até em cima. Não, foi de cima para baixo. Que ele rasgou. O que quer dizer aquilo? Que quando Jesus morreu, todo mundo agora poderia entrar na área santíssima, não mais só o sumo sacerdote. Ou seja, todo mundo poderia estar na presença de Deus, pois só temos um sumo sacerdote presencial, divinal, né, que é Jesus Cristo. Então, através dele, nós temos acesso ao céu. Né? Então, nós não precisamos mais do sumo sacerdote na terra para a libertação. Então, os levitas, essa foi a herança deles, né? Por ter sido fiéis a Deus lá no deserto. Então, nós temos, queridos irmãos, cada tribo tem a sua direção, a sua, a sua história, né? Você vê que o primeiro rei de Israel foi escolhido da menor tribo, da família mais pobre da menor tribo de Israel, que é a tribo de Benjamim, que foi Saul, né? Ele era da família mais pobre da menor tribo de Israel, né? E você vê que quando os caras queriam colocar um rei, eles queriam botar um rei que eles pudessem controlar, um rei que era de acordo com o interesse dele. Mas Deus quebrou as pernas, Deus colocou um rei para continuar da mesma maneira que estava, entendeu? Né? Quando você assiste a novela Reis, você vê que os caras os anciãos queriam colocar como rei Abner, né? Na novela. E Deus escolheu Saul, primo de Abner, né? Abner ficou sendo o general do exército de Saul. Agora, e ele foi mesmo general do exército de Saul. Agora, se ele realmente é aparecido posto como rei pelos israelitas, eu não sei. Mas na novela colocaram assim. Então você vê o quê? Que claramente Deus deu uma. Na novela deu uma lição neles, né? Porque eles queriam um, Deus pôs outro. Né? Eles queriam somente que Deus autorizasse o rei. Deus autorizou, mas o próprio Deus escolheu o rei. Né? Então, você vê que cada tribo tem uma situação. Você vê que Judá e Benjamim ficaram juntos como um reino, o reino de Judá. E as outras tribos formaram o reino de Israel. Lembrando que os levitas, eles não tinham tribos, eles não eram mais uma tribo, né? Então eles não pertenciam ao reino, eles pertenciam a Deus, então eles tinham que trabalhar para Deus aonde eles estivessem. Né? Então, quer dizer, a gente vê o quê? Que cada tribo teve um presente. Então, só que muitos levitas, como por exemplo Corá, não se sentiram honrados por estar por estar trabalhando para Deus no templo. Corá não. Corá queria ser o líder de Israel lá no lugar de Moisés. Corá queria ser o sumo sacerdote no lugar de Arão, né? E ele acabou tendo um fim terrível, né? Que nem um enterro digno ele teve direito. Foi Deus que o enterrou, e não humanos. Ah, tá bom, não. Ele foi enterrado vivo, né? Ele foi enterrado vivo, né? Depois que ele se rebelou de tal maneira contra Moisés, a terra se abriu e engoliu Corá. Uma cratera se abriu e Corá caiu dentro do buraco com a sua esposa, Datã, a sua esposa, né?
E Abirão, que era o irmão de Natã, com a sua esposa e os 2 filhos, todos morreram naquele momento. Todos foram engolidos na terra. Por quê? Porque estavam contra Moisés. Os filhos de Corá não morreram porque eles ficaram a favor de Moisés contra o pai e a mãe. Né? Corá morreu porque ele estava com uma honra de ser escolhido ali para trabalhar para Deus no templo. E ele não aceitou essa honra. Né? Ele queria mais, era ambicioso. E aí com isso ele saiu mal, né? Infelizmente ele pagou com a própria vida por estar afrontando o servo fiel de Deus, que era Moisés, e através dele a Deus, né? Por quê? Porque ele, primeira coisa, ele alegou no meio das pessoas que Moisés cometeu nepotismo, né? Que ele escolheu Arão para ser sumo sacerdote porque Arão era irmão dele, né? Escolheu a tribo de Levi porque era a tribo dele, né? Que Moisés estava fazendo o povo andar em círculo no deserto porque ele queria, que ele poderia avançar, né? E você vê que quando Corá, ele induziu o povo a avançar sem a orientação de Deus e de Moisés, o que aconteceu? Eles foram numa guerra e praticamente todos morreram. Acho que voltou 1 ou 2 vivos. O resto morreram todos. Derrotados, claro. Por quê? Porque eles foram para uma guerra que não era para ser. Deus não queria isso. Deus condenou eles a ficar 40 anos no deserto. Então eles iriam ficar 40 anos. Eles não, né? Deus jamais iria fazer eles serem vencedores se eles tentassem quebrar a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é feita e não há quem impeça a vontade dele de acontecer. Compreende, queridos irmãos? Então, Corá ele ficou revoltado porque Moisés estava no hemiciclo, porque não ia para a guerra, porque não ia andar para frente. Né, os 40 anos no deserto ele ficou achando que foi Moisés quem fez. Ele simplesmente ele se cegava para não enxergar as coisas porque ele queria, ele se deixou enxergar pela inveja que ele tinha de Moisés, porque ele queria ser, ser o líder. Tanto que quando eles estavam lá como escravos, ele roubou o lugar de chefe dos escravos do próprio tio, que era Rão, pai de Moisés, de Arão e de Miriam. Só que Corá saiu mal, porque como ele virou chefe dos escravos, qualquer coisa que acontecia, eram os chefes dos escravos que eram punidos. Então o que aconteceu? Quando Ramsés ficou sabendo que Moisés foi lá para libertá-los e tudo mais, Ramsés ficou, porque ele estava fazendo reuniões e tudo mais, Moisés ficou tão revoltado, Ramsés, né, que ele pegou e obrigou ele a trabalhar mais. Né? Então, não ia dar mais o trigo para fazer os tijolos, agora eles tinham que colher o trigo para fazer os tijolos, não sei o quê, e ia acontecer o quê? Eles tinham que dar conta da mesma coisa que eles faziam antes. Claro que eles não deram conta. E aí acontecia, no final do dia, como eles não deram conta, quem apanhava? O chefe dos escravos. E quem eram os 2 chefes? Corá e Datã. Exatamente os 2 foram contra Moisés. Né? Então, Corá estava tendo o castigo que ele merecia ali. Porque ele roubou o lugar do tio. Né? Muito provavelmente. Né? Então, ele estava tendo um castigo ali. E você vê que ele não era flor que se cheirava realmente, né? E ele foi e tentou de tudo jeito roubar o lugar de Arão e de Moisés. Daí cada um colocou lá uma madeira, lá, os líderes de tribos, e a de Arão floriu, mostrando que Deus escolheu Arão como sumo sacerdote. E essa vara florida foi colocada dentro da arca da aliança. Né? E Deus mostrou que ele tinha escolhido Moisés e não Corá, quando o buraco engoliu os deles. Por quê? Porque eles começaram a ficar contra. O que aconteceu? Corá ele começou a manipular os israelitas para que eles ficassem contra Moisés. Quando os 12 espias foram lá vistoriar a terra de Jerusalém, né, de Israel, as terras a qual eles teriam que lutar para conquistar, é, somente 2 eram servos fiéis de Deus, que era Josué e Caleb. Os outros, eles eram capachos de Corá. Né? Eles já estavam manipulados por Corá. E eles, enquanto Josué
E Caleb viu tudo que era de bom naquelas terras, levaram um barro de uva, precisava de 4 pessoas para carregar o barro de uva, tão grande que era, né? E disseram que realmente a terra era, manava leite e mel, como foi prometido, que era uma terra farta, era uma terra fértil. Os outros só se atentaram às dificuldades. Ah, as cidades são muradas, são exércitos muito bem treinados, tem exército até gigante, nós não temos a mínima chance, vamos ser massacrados, né? E aí começaram a espalhar isso, e o povo de Israel, amedrontado com o que estavam dizendo, começaram a, a, a atender até a vontade, começaram a desejar voltar para o cativeiro do Egito, porque lá eles estavam protegidos, lá eles tinham comida, lá eles tinham tudo. Deus ficou tão revoltado com aquilo que puniu eles 40 anos no deserto. Né? Nenhum deles iria entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Por quê? Porque eles, assim, foram punidos, porque eles não confiaram em Deus. Por mais que tinha gigantes, por mais que era muralha, eles tinham Deus junto com eles. E quem tem Deus, tudo pode, naquele que lhe fortalece. Lembra? Quem tem Deus, tudo pode. Senhor, meu pastor, nada lhe faltará. Entendeu? Deus nunca deixa o justo mendigar. Então, se eles estavam com Deus, eles eram invencíveis. Eles já tinham visto como Deus arrancou eles do Egito. Será que eles tinham ainda dúvida de que Deus iria derrubar aquelas cidades facilmente? Se o Egito, que era a cidade mais, que era o reino mais poderoso daquele momento, foi derrubado por Deus, quem dera esses reinos michurucas, né? Depois de ver todo aquele poder de Deus no Egito, de abrir o mar vermelho, de fazer cair maná do céu, de fazer, é, de fazer a, como é que fala, aparecer as codornizes, transformar água amarga em água potável, tirar água de pedra, né? Depois de Deus entregar as tabuletas escritas com o próprio Deus, os 10 mandamentos, falar com todos eles, todo mundo ouviu a voz de Deus. Só que depois de tudo isso, ainda assim, eles não creram que Deus iria derrubar tudo aquilo, que tivesse pelo caminho, que eles já eram vitoriosos. Não, não creram. Vê que nem assim eles creram. Para você ver como é um ser humano. O que mais que eles precisariam para crer? Josué creu, Josué nem se ligou aí. Josué e Caleb nem se ligaram na dificuldade. Por quê? Porque eles sabiam que Deus Deus estaria com eles. Eles confiavam totalmente em Deus. Então eles foram para quê? Vieram com coisas boas. Então eles trouxeram leite, mel, tecidos, mostraram tudo que tinha de bom naquelas cidades. Então, eles foram conquistando uma a uma. Depois dos 40 anos, eles foram passando de cidade em cidade e dominando tudo. Né? Corá não entrou na terra prometida, morreu no deserto, soterrado vivo. Porque assim é, meus irmãos. Aqueles que se revoltam contra Deus, que querem ir contra a vontade de Deus e citam a violência, né, como Corá fez ali, ele chegou ao limite do limite, pondo todo o povo contra Deus. Praticamente ele quase pôs tudo a perder. Corá, ao invés de estar honrado pela missão de ser um levita, de estar trabalhando tempo diretamente para Deus, não, ele queria mais. Né? Corá revoltado porque ele não ia ter um pedaço de terra. Né? Corá não foi satisfeito com nada. Teve o destino que teve. Será que nós, hoje em dia, estaremos honrados por ser servos de Deus? Por servir a Deus, assim como Corá? Ou será que nós vamos agir igual o Corá e vamos ficar revoltados porque nós somos servos de Deus, mas não somos líderes, não sei do quê? Eu prefiro ser um pobre, servo de Deus, do que um rico, um presidente, servo de Satanás. Corá não, ele preferia ser rico, presidente, líder lá, e servo de Satanás, do que ser um servo de Deus.
levita, infelizmente. Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que os levitas tiveram uma missão de serem servos de Deus, de cuidarem da casa do Senhor. Na época no templo. Hoje em dia, qual é a casa do Senhor? O nosso corpo. O nosso corpo é o templo de Deus, está escrito na Bíblia. Então, quem são os levitas hoje? Somos nós. Nós somos os levitas. Somos nós, sendo cada um de nós somos os levitas. Cada um somos responsáveis por cuidar do nosso templo de Deus com o nosso corpo. Então, quando você olha para o seu corpo e vê o seu corpo obeso, fora de peso, doente, é porque você não está cuidando direito dele. Vamos higienizá-lo, vamos cuidar, vamos dar alimentação. Quanto mais colorido tiver o seu prato, melhor. Às vezes você vai pensar, estou com fome ou estou com ansiedade? Toma um copo d'água. Né? Se você tem dificuldade de tomar água, pega, joga na água laranja, laranja, folhas de hortelã, que vai dar uma saborizada na água. Porque muita gente tem dificuldade. Eu sou um que tenho dificuldade de tomar água. Né? Então, é o que eu vou fazer aqui, irmãos. Eu quero poder tomar água, mais água, fazer exercício, preciso fazer, estou muito parado. E é o que eu preciso fazer para o ano que vem. Eu quero começar a partir do dia 2 do ano que vem. Eu quero começar a voltar a fazer caminhada aqui na estrada. Eu quero voltar a tomar sol, meia hora por dia que eu não ando tomando. Tomar mais água, né? Eu preciso mudar a alimentação, voltar a comprar frutas, verduras, legumes e mudar a minha alimentação para uma mais saudável, comer menos, verdade? Eu preciso melhorar meu sono também. Então eu estou fazendo muita coisa errada. Eu preciso melhorar para melhorar a minha saúde. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, né? E eu vou me comprometer com Deus a isso. Este ano eu quero mudar a minha maneira de viver. Não sei se eu vou trabalhar esse ano como professor, se eu vou dar uma pausa para continuar fazer meu curso que eu quero fazer, se eu conseguir me matricular. Se eu não conseguir nunca, eu entrar em outro. Se eu não conseguir, quanto eu vou ver se eu faço um curso de educação especial, né? Então é assim, queridos irmãos. Então nós precisamos, como é que fala? Seguir a vida com saúde. Depois que a gente está com câncer, né? Depois não adianta. Entrar de prejuízo, aí já ferrou com o corpo. A pessoa tem câncer, não sabe o porquê. Porque não cuida da saúde, né? Que, por exemplo, câncer de próstata, que matou agora esses dias o Neila Torraca, né, da Globo, ele pode ser evitado com coisas vermelhas que a gente come, morango, tomate, essas coisas. Se você tem uma boa alimentação, dificilmente você vai desenvolver um câncer. O problema é que o ser humano, ele, em vez de passar no mercado na seção de hortifruti, vai passar na seção de coisas industrializadas, é, que é muito, como é que fala? Que é salgadinhos, por exemplo. Fala, mas salgadinho é de milho. Ele é feito do milho, mas qual é o processo para chegar naquela forma aqui com o milho? O milho não é daquele jeito. Então, muitos salgadinhos são fritos e coisas químicas que são postas junto ali e acaba todo aquele processo de industrialização faz ele perder 99% das substâncias que teria o milho. É muito mais fácil ele pegar o milho e comer o milho. É mais saudável você plantar, colher e comer. Mas se você não quer plantar, procura comprar de quem planta. Entendeu? Procura comprar de quem planta. Se você não achar quem compra, você pode comprar no mercado, mas compre o milho. Não compre outras coisas. Se não achar o milho mesmo, pode comprar o milho de saquinho, não tem problema. Mas milho, não coisas que você vai passar. Que nem o sal, evita o sal refinado. Tem que comprar o sal moído ou, de preferência ainda, o grosso. Aí você mora em casa, né? Evita o açúcar refinado, procura o açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, entendeu? Que são os melhores. Sai fora do açúcar refinado, né? E evita o açúcar, evita guloseimas. Tudo isso vai ajudar você a melhorar a sua saúde.
Aí essa pessoa tá obesa, não sabe por quê. É porque não se alimenta direito, é porque tem um problema hormonal, não se trata, é porque tem problema de ansiedade e não se trata, não faz um procedimento para evitar, come em excesso, come e não se alimenta. Como assim? Comer é diferente de se alimentar, queridos irmãos, entendeu? O comer tem a ver com você pegar e lá encher o prato e comer. Se alimentar é você ter no seu prato de comida toda a substância que você precisa. Então, tem que ter vitamina C, vitamina E, tem que ter cálcio, tem que ter tudo no seu prato. Então, você tem que fazer um prato com coisas verdes, amarelas, azul, tem que ter um prato completo. De sobremesa, come fruta. Então, por exemplo, se você comer beterraba, eu vou comer uva, é, uva preta, a uva que é a Vitória, uva preta de sobremesa? Não, eu como uva verde, mas eu comi já alface. Então, come uma banana que é amarela, entendeu? Você tem que comer coisas que vão te trazer substância. Entendeu? O seu corpo precisa de nutrientes. Então, se você, por exemplo, comeu, daí a uma hora que você sentir fome, significa que você não se alimentou. Você comeu, então seu corpo ficou saciado. Mas conforme a digestão vai fazendo, você vai voltando a sentir fome. Por quê? Porque o teu corpo não está alimentado. O teu corpo está saciado. Agora, quando você come pouco, mas o necessário para ter a substância no corpo, você não vai ter fome tão cedo. Por quê? Porque o teu corpo está alimentado. É a mesma coisa com o carro. Se eu pego, vamos supor, eu coloco, enche o tanque do carro, ele vai estar alimentado, ele não vai sentir vontade de gasolina, né? Ele vai andar de gasolina, ele vai andar até a gasolina acabar, entendeu? Aí o que vai acontecer? Eu pego, coloco no carro, eu encho o tanque, mas eu coloco só um terço de gasolina, coloco um terço de álcool e um terço de água. O que vai acontecer com o carro? Ele vai funcionar enquanto tiver gasolina ali. Ele vai tentar funcionar, só que ele vai começar a danificar o motor. A hora que a gasolina acabar, e ficar só água e álcool, o que vai acontecer? Ele vai consumir aquilo lá. Ele vai sentir falta da gasolina e ele vai parar. Não, né? Ele vai parar. Entendeu? Ele vai parar. Por isso que nós temos que entender que o carro tem que pôr gasolina. Mesma coisa no nosso corpo. Eu posso encher o prato de feijão e comer só feijão. Eu me alimentei? Não, eu comi. Eu vou ter uma grande quantidade de ferro no meu corpo com bastante feijão. Porém, tá faltando vitamina E, tá faltando vitamina C, tá faltando ferro, zinco, tá faltando magnésio, tá faltando outras vitaminas, tá faltando nutrientes que ali no feijão não tinha. Entendeu? Então, eu preciso me alimentar de várias coisas. Eu preciso ter um prato colorido. Então, a cenoura, a beterraba, o feijão, o arroz, alface, né? E eu posso comer uma carne, um pedacinho de carne, né? Para ter a proteína. E assim eu tenho uma alimentação completa. Se eu não quero comer carne, eu posso substituir a carne por soja. Fazer carne de soja é proteína. Então, ao invés de comer carne, eu ponho carne de soja. Fica um prato totalmente saudável. Entendeu? E faço aquela proteína. Então, vou ter proteína, vou ter vitamina. Agora, não adianta comer só uma coisa. Comer só arroz, não adianta. O arroz tem alguma vitamina? Tem, mas não é o suficiente. Né? Mas não tem a vitamina necessária. Então, é preciso que a gente possa se alimentar por completo. Ter um prato colorido, e é isso que eu quero buscar para mim, para esse ano. Uma alimentação mais saudável, né? Não vou comprar mais besteira nenhuma na rua. Né? Tem gente que a gente vai lá, compra pastel, compra, é, como é que chama? Fogata, coxinha, come... Não, não vou comprar mais essas coisas. Se eu estiver na rua, eu não quero comer nada, entendeu? Evitar comer besteira, às vezes fácil você passar. Tá na rua, tá com fome? Passa no mercado, no mercadão, se tiver perto ali, no hortifruti, compra uma fruta e compra uma banana e come. Ah, a banana só vem de penca. Então compra uma fruta que vem uma só, uma ameixa, um pêssego, uma laranja,
Vê uma coisa que a laranja é mais água, né? Você tá com fome, mas é uma fruta que tem mais massa. Então uma ameixa, um- uma fruta que você possa comer, uma pera, uma maçã, e come, ao invés de você comprar besteira. Entendeu? E é o que eu vou fazer. A partir de agora, quando eu sair, não vou mais comer besteira, eu vou comer fruta, essas coisas. Nós temos que buscar a saúde, quer dizer, ó, depois que a gente perde a saúde, é preciso recuperar, tá? Perder a saúde é muito fácil. Agora, recuperar é muito difícil, tá? E muita gente, infelizmente, não recupera. Você vê o caso aí, por exemplo, do saudoso já, Ney da Torraca, né? Ele se deixou adoecer, teve câncer de próstata, tratou, se curou. Mas ficou algum vestígiozinho. E ele voltou. Quando voltou, ele voltou com tudo e matou ele, né? Matou porque quando volta não tem jeito. Então, quer dizer, mas é melhor que você não tenha, porque o câncer, vamos falar verdadeiramente, para que não é para assustar ninguém, não. Mas é verdade. Ele não tem cura. O câncer não tem cura. O que acontece? Você faz tratamento, você mata ele, ele sumiu, mas ainda sobrou algum vestígio dele em você. E vai chegar a hora que ele vai voltar. E quando ele vai voltar para te matar. Entendeu? Você pode escapar dele naquele momento. Pode te dar mais alguns anos de vida. Mas que ele vai voltar e vai te matar, vai. Em algum momento ele vai. Né? É muito raro a pessoa que se cura do câncer que nunca mais teve. É muito difícil. Né? Eu já vi casos, mas geralmente ele volta. Né? Tem o caso do Orestes Quercia, por exemplo, aquele político, ele também teve câncer de próstata, curou, depois acho que de 10 anos que ele teve câncer de próstata, alguma coisa do tipo, voltou e ele morreu. Né? É muito difícil. Realmente fala, ah, Ana Maria Braga teve câncer várias vezes. Mas provavelmente ela teve cânceres diferentes, não foi nenhum que voltou. Né? Então, ela teve, ela teve câncer 2 vezes no pulmão, por exemplo. Ela teve um câncer no pulmão, curou, depois ela teve um outro câncer, não foi o câncer que voltou. E quando ele volta, já era. Entendeu? E muitas vezes, geralmente, ele acaba voltando. Então, não vamos perder a saúde, sem contar que o sofrimento que é para você curar um câncer, né? A quimioterapia, a radioterapia dá muitos efeitos colaterais. Olha aquela atriz e comediante Cláudia Gimenez. A Cláudia Gimenez, ela morreu agora há pouco com problemas cardíacos por conta de um câncer que ela teve ali na região próxima do coração. E ela teve que fazer quimioterapia, radioterapia, e esses procedimentos enfraqueceram o coração dela. E ela passou, então, ela conviveu com problemas cardíacos a vida dela inteira, depois que teve o câncer, até que ela morreu por consequências disso. O meu tio, ele tá com o coração fraco de tanto tomar medicação para o câncer que ele tá na medula. Sabemos que o caso dele é quase que incurável, né? O caso dele já curou, já voltou de novo. Então, é difícil, né, Keiji? Então, nós temos que entender que, que nós temos que manter a saúde. Depois que ela vai embora, não há mais nada a se fazer. Aí eu tô aqui com uma arritmia, por exemplo, que eu não consigo mais nem ajudar minha mãe no mato. Eu tento, tô com 36, vou fazer 36 anos agora em fevereiro, que é o 1º de fevereiro. E aí, ó, praticamente daqui a um mês já faço 36 anos. Eu não consigo dar mais 2 enxadadas que eu começo a doer o braço, começa a arfar, não consigo mais descer na minha d'água, começa a arfar. Se eu continuar desse jeito, eu vou ter que ir embora para São Paulo, porque eu não tenho condição de viver mais aqui, entendeu? O sítio precisa de manutenção, eu não tenho condição de ajudar essa manutenção, de jeito nenhum, você entendeu? Então, eu vou no médico, se só virar o ano para me marcar o médico para ir, né? Mas eu quero mudar a minha alimentação, mudar completamente o meu ritmo. Só que eu não posso fazer muito exercício porque eu tenho arritmia, né? Se eu for, se eu for fazer exercício, eu tenho que fazer andando, eu não posso é, correr mais, não posso correr, não posso fazer exercício muito forte, entendeu? Eu preciso voltar a fazer esse exercício, preciso ter saúde, tá certo, queridos irmãos?
Então é isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido que nós precisamos ter saúde, que nós somos os levitas de hoje em dia. Que os levitas, eles cuidavam do templo de Deus. E o templo de Deus hoje é o nosso corpo, então somos nós os levitas de hoje. A honra agora é nossa de cuidar do nosso próprio corpo. Então vamos cuidar, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Até mais. Falou. Um bom domingo a todos.